Vitória do Sporting? Efetivamente ele foi muito delicado e tentou tratar o assunto com pinças quando diz que não quer falar dos clubes, mas a verdade o que ele quis dizer foi, neste clássico, está a torcer pelo Sporting. Isso não há dúvida nenhuma, e, portanto, mas houve essa preocupação de não ferir suscetibilidades, e nós sabemos como é que é a rivalidade entre os clubes e os próprios adeptos, como é que eles encaram isto. Agora, dá-me a ideia que José Mourinho já percebeu aqui uma coisa, que uma vitória do Sporting, porque o Sporting talvez sinta o Sporting mais frágil que o Porto e que, portanto, poderá perder pontos mais à frente e, portanto, poderá equilibrar até a luta pelo segundo lugar, mas, acima de tudo, a vitória do Sporting mantém acesa a esperança do Benfica em chegar ao primeiro. Ou seja, o que José Mourinho quer dizer com isto é que o foco dele está no primeiro lugar na Liga, está no campeonato e está na conquista do campeonato. E, portanto, há aqui aquela tentativa de, se for o Sporting a ganhar, o Porto fica mais perto, independentemente do Sporting manter as mesmas distâncias. Porque ele acredita que com o desenrolar daquilo que aí vem, com os reforços que tem, a Sidney Cabral, com o próprio Rafa, com a chegada de Luque Bacchio, que também está quase a chegar a entrar na equipa. E, portanto, ele acha que com isso consegue recuperar. E ao conseguir recuperar, mantém-se, no fundo, passa a ser uma luta a três outra vez, numa altura em que nós achávamos que isto já estava praticamente entregue ao Futebol Clube do Porto, com o Sporting com uma tenue esperança de poder chegar ao tricampeonato. E, portanto, percebo José Mourinho, percebo a delicadeza com que ele tentou puxar, mas a verdade, o que ele deseja é efetivamente que o Sporting ganhe. Não disse com todas as letras, mas foi isso que ele transmitiu. Zé, o empate não seria também, ou se calhar o resultado até mais interessante, que assim para ganhar terreno para os dois, claro, partindo do princípio, e José Mourinho alertou, que o Benfica ganha hoje ao Alverca, não é? Porque senão estas contas serão todas diferentes. Bom dia aos dois, bom dia também aos espectadores do Nó. Eu acho que o resultado ideal para José Mourinho era que perdessem os dois, não é? Mas isso não é possível. Sim, deste um bom exemplo daquilo que aconteceu na semana passada. Aliás, José Mourinho falou nisso, creio eu. O Benfica acabou por não tirar o devido partido do desaire do Porto, porque na verdade só ganhou um ponto. Se o Benfica tivesse feito o seu trabalho frente ao Tondela, e por acaso não fez um mau jogo, mas no capítulo da finalização foi uma desgraça, falhou muitas oportunidades, pois o Benfica, por esta altura, estaria numa situação diferente em termos de distanciamento para o Porto e também para o Sporting. Estaria a 3 pontos do Sporting e não a 5, e estaria a 7 pontos do Porto e não a 9. O discurso de José Mourinho, como disse o Mário, insere-se de forma coerente naquilo que ele sempre disse. Da mesma forma, e ele até falou nisto ontem, da mesma forma que ao longo da sua carreira, mesmo quando tinha os títulos na mão, nunca os dava como adquiridos, também não os dá como perdidos, mesmo que tudo aponte nesse sentido. E por isso, digamos que é um discurso de ambição que eu creio que é mais virado para os seus próprios jogadores, no sentido deles acreditarem que ainda é possível chegar ao título. Claro que nós sabemos que é muito difícil, claro que nós achamos todos que o mais provável ou possível para o Benfica é lutar ainda pelo segundo lugar, e mesmo assim as coisas já estiveram melhores. Na semana passada estava a 3 pontos, agora está a 5 do Sporting. Mas também é verdade que no caso de uma vitória hoje, amanhã, conjugada com a vitória do Benfica hoje, a frente ao Alverca, o Benfica ficará a 5 pontos do Sporting e a 6 do Porto, sendo que ainda vai receber o Sporting na Luz e o Porto na Luz também. Eu creio que são essas contas, de alguma forma, que o José Mourinho está a fazer. Mas concordo contigo que um empate, de alguma forma, poderia ser mais interessante do ponto de vista em que marcava distanciamento mais curto em relação aos dois, no caso, e sempre, e só no caso, ganhou hoje o Alverca. Portanto, um empate faria com que o Benfica, lá está, ficasse a 3 pontos do Sporting e a 7 do Porto. Mourinho tem um discurso mais ambicioso nesse sentido, foi muito correto naquilo que disse, concordo com o Mário, e insere-se também numa lógica de coerência com aquilo que ele tem defendido. Mesmo quando as coisas estão na palma da mão, ele nunca as deu como adquiridas ao longo da sua carreira. Mesmo quando elas parecem perdidas, ele não atira a toalha ao chão. Foi assim na Liga dos Campeões também, e acabou por ver bem sucedida a sua intenção de se qualificar. Por isso acho razoável que ele tenha dito o que disse. Também alerta para que a vontade de Mourinho por si só não conta, não é? É preciso depois que as coisas aconteçam dentro das 4 linhas, Mário. Mas neste momento é curioso que a derrota do Futebol Clube do Porto acabou por entusiasmar muitos adeptos do Sporting, naturalmente, muitos adeptos do Benfica também, que até vinham de um empate. Mas
com uma exibição que não desagradou aos adeptos. Olhando para as equipas e o momento atual das equipas, é legítimo que o Benfica aponta um crescimento, de facto, em relação aos rivais ou não? Olha, acima de tudo, só uma coisa que eu aprendi com a Liga dos Campeões e com o Mourinho é não contrariar as contas que ele faz. A verdade é que ele fez aquelas contas que ia ser apurado, podia ser apurado com 9 pontos e depois acabou por tudo se confirmar e, portanto, eu fiz uma meia-culpa e, portanto, não vou teimar nas contas que ele fizer até ao final do campeonato. E, portanto, isso é bom que fique claro. Depois, eu acredito que acima de tudo, a derrota do Porto demonstrou uma fragilidade do Porto que nós ainda não tínhamos visto. Muito bem. E isso significa que ficou tudo em aberto. E ao ficar tudo em aberto, todos acreditaram. Com os reforços, a vinda do Luque Bacchio, os lesionados a recuperar a Bruma, eu admito que José Mourinho esteja muito motivado em poder chegar ainda ao título. Muito bem, já